São 7 horas da manhã. Você acorda com o despertador tocando, aperta o botão soneca por só mais um pouquinho e é mais uma oportunidade de fazer aquilo que você realmente quer fazer. Depois de resolver aquelas primeiras coisas do dia, tomar café, você senta para tentar fazer aquilo que tem vontade de fazer. E não importa o que seja, pode ser estudar para algo que você tenha vontade de alcançar, um vestibular, um concurso, ou tentar um projeto que você nunca tentou e que sempre tem vontade. Mas logo você se distrai com 48 vídeos no YouTube, o feed da rede social que fica passando na sua frente magicamente, e quando você se dá conta, não conseguiu progredir em absolutamente nada, deixando tudo mais uma vez para o dia seguinte. A verdade é que a maioria de nós já passamos por situações parecidas com essa. E no mundo de hoje, você saber como se concentrar, você ter foco, é um grande diferencial, uma vez que a maioria das pessoas não faz ideia de como fazer isso. Se você tem vontade de se desenvolver, de ser uma pessoa melhor, mais produtiva, e no fim das contas até mais feliz consigo mesmo, é preciso fazer um pouco diferente do que as pessoas têm feito com o seu foco hoje em dia. Durante muito tempo eu já me prendi nas coisas erradas, achando que eu precisava focar durante muitas horas, que eu precisava fazer uma coisa por muito tempo até fazer aquilo dar certo de fato. Mas o que eu não entendia nesse período, é que existem níveis de foco, níveis de imersão numa tarefa que podem fazer com que a gente faça muito mais do que as outras pessoas fariam no mesmo tempo. Vale dizer também que as tarefas do nosso dia não vão ficar mais fáceis. Você vai aprender a fazer aquilo de uma forma melhor, vai se tornar um profissional mais experiente, que vale mais, mas a tarefa em si não vai se tornar mais fácil. Pelo contrário, toda vez que você for fazer vai ter um nível de dificuldade. Então por isso que a gente precisa criar essa resistência mental, que eu vou falar nesse vídeo, que eu fui fazendo isso ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, e que definitivamente é um grande diferencial. O que eu vou falar aqui é o que determina, por exemplo, se 2 horas são suficientes para fazer o que você costumava fazer em 8 horas, por exemplo, a depender do seu nível de imersão naquela tarefa. E o fato de que a maioria das pessoas está completamente perdida, sem conseguir se concentrar nas atividades, com um nível de resistência pessoal ao tédio muito baixo, isso tem muito a ver também com a rotina que essas pessoas desenvolvem para a vida delas. O primeiro ponto que eu quero falar aqui é sobre alimentação. Eu sei que isso é clichê, que todo mundo fala sobre tem que comer bem, tem que se alimentar bem, tem que se exercitar, mas o que eu vou falar aqui é um pouco diferente. O que eu vou falar aqui é que simplesmente a forma como você se alimenta também tem a ver com a forma como você tem energia ao longo do dia e como seu foco e concentração está distribuído. Então, isso é uma coisa que eu fui percebendo na minha vida. Vi outras pessoas comentando, vídeos de outras pessoas que falam sobre produtividade, livros. Se você tem uma dieta de extrema energia, se você come uma refeição com muito carboidrato, com muita energia, muito açúcar, aquilo vai refletir também no seu comportamento após aquela refeição, por exemplo. Então, é impossível que você consiga se concentrar tendo uma dieta completamente desequilibrada, tipo, de comer um monte de açúcar, de comer altas quantidades de carboidrato e querer ter a condição de simplesmente sentar e ter concentração suficiente para estudar, que é uma tarefa que o seu nível de tédio é muito alto, que o seu nível de energia é muito baixo, que você precisa ficar calmo. Ter essa consciência de que a sua alimentação tem a ver com o que você vai fazer naquele momento, e essas duas coisas se correlacionam de uma forma ou de outra, faz com que você comece a enxergar o foco de uma forma diferente. Da mesma forma como isso tem a ver com o seu nível de energia ao longo do dia. Eu já falei isso em outros vídeos, foi uma coisa que completamente explodiu a minha cabeça depois que eu comecei a entender isso, e que muitas vezes, se a gente está num ambiente de alta energia, se a gente tava jogando videogame aqui com meus amigos, falando no microfone, e logo em seguida eu quero transicionar para uma atividade que de baixa energia, vai ser difícil fazer essa transição. É complicado você conseguir mudar de um estado para o outro, depois voltar. Pelo menos para mim, definir o período da manhã como um período de mais calma, um período de mais foco e menos distrações, menos celular. Se eu for fazer algum tipo de atividade, alguma coisa
que seja um pouco mais leve. Logo quando eu vou fazer minha atividade na academia, que eu faço no turno da tarde, depois que eu volto da academia, eu tenho dificuldade para me concentrar exatamente logo após fazer a academia. Então, o que eu estou tentando passar para vocês nesse primeiro tópico é o fato de que a nossa alimentação e o nosso entorno, principalmente no período da manhã, ou no período que você quer se concentrar mais, tem que casar exatamente com a tarefa que você vai fazer. Eu entendi que para mim seria vantajoso não utilizar meu celular no turno da manhã. Então eu costumo desligar o meu celular ou colocar no modo avião, colocar bem distante de mim e me concentrar nas tarefas que eu tenho para fazer na manhã. Até porque eu chego no período do almoço, eu chego no turno da tarde e as principais tarefas que exigem concentração, que exigem mais disciplina e mais resistência, eu já executei. E sem qualquer tipo de distração próximo. Óbvio que isso pode alternar para você ao longo do dia, ao longo de como funciona a sua casa. Também, se você tem muitas pessoas fazendo barulho no turno da manhã, é melhor mudar isso, rearranjar. Mas, para mim, é o que funciona. O que eu quero dizer é que você precisa casar a sua alimentação, o seu ambiente, o seu entorno, as coisas que você faz com a atividade que precisa ser feita. E, por exemplo, se você quer fazer uma transição de uma tarefa de alta energia, tipo treinar, jogar videogame ou jogar bola, para logo em seguida fazer algo que exige foco e concentração, você pode fazer uma espécie de meditação. Isso pode ser feito deitando no chão, olhando para o teto durante 5 a 10 minutos, ou simplesmente olhando para uma parede branca de 5 a 10 minutos e simplesmente tentando mentalizar aquele foco que você vai precisar fazer logo em seguida, se concentrar na respiração, se concentrar em acalmar para poder entrar num estado de concentração que vai ser feito em seguida. E mesmo depois de sentar, começar a produzir, você vai perceber que leva um tempo de adaptação. Por isso que muitas vezes eu comento que o método Pomodoro pode não ser a melhor estratégia. Ele é uma estratégia para quem está começando a ter concentração. Óbvio, faz sentido para quem está começando. Mas se você já tem um hábito de estudo, um hábito de engatar na tarefa, de engajar, o método Pomodoro vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Ele vai te interromper justamente quando você está engajando na tarefa. Quando você está ali saindo de um estado sem concentração para estar completamente imerso, onde nada mais importa ao seu redor. Por isso que você tem que contar também com aqueles 10, 15, 20 minutinhos ali que você está realmente ficando super concentrado e não tem mais nada ao seu redor. E quando chegar nesse estágio, aproveite o máximo possível para adiantar e antes de fazer uma pausa. Segundo ponto que eu preciso falar para vocês é que a gente tem dois tipos diferentes de estímulos. Os estímulos internos e os estímulos externos. E muitas vezes, nos dias de hoje, a gente tem a rede social, onde as pessoas mostram as suas vidas, muitas vezes vidas perfeitas. Não é perfeito, não tem ninguém na rede social que tem uma vida exatamente como está mostrado ali. A gente só vai postar as melhores partes da nossa vida. Você não vai postar o dia que não conseguiu estudar, o dia que não conseguiu produzir, o dia que eu não consegui gravar vídeos aqui para vocês. Não, a gente vai postar só o nosso melhor lado. Isso cria um viés que todos nós estamos sujeitos e a gente acha que está fazendo menos do que todo mundo. Só que na verdade a gente está fazendo o nosso melhor. Sempre o nosso melhor, óbvio, ele pode crescer, pode evoluir, mas a gente tem que ficar atento a esses dois tipos de estímulos, os estímulos externos e os estímulos internos. Os estímulos internos são a nossa mente, aquilo que a gente pensa, a nossa mentalidade, as nossas ideias. Um dia você está mais motivado, um dia você está mais pensativo, sem saber se é exatamente aquele caminho que precisa seguir, querendo mudar de direção, mudar de rota. Isso é normal. Mas o que a gente precisa fazer é controlar esses dois ambientes, controlar esses dois estímulos, essas duas mentalidades. E eu só consegui fazer isso utilizando exercício físico, utilizando a minha lista de coisas que eu preciso fazer no dia, então batendo um certo nível mínimo de produtividade, e aí eu consegui reconhecer, poxa, eu tô dando o meu melhor, eu tô fazendo isso direito. Então eu parei de ficar completamente ansioso, e uma coisa que aconteceu comigo recentemente foi ficar mudando muito de estratégia de estudos. Então eu tô num ritmo de estudos acelerado, estudando para a prova de residência médica. Eu seguia um método de questões, seguia um método de leitura, de estratégia de aulas, e logo em seguida eu via uma pessoa fazendo de uma forma diferente, ou uma pessoa influenciadora, outra pessoa super interessante da parte de estudos falando de uma forma diferente, e eu sempre queria mudar o meu método, sendo que justamente o que eu falo aqui no canal, o que eu falo pra vocês é pra gente buscar o nosso próprio método. Eu sempre falei disso aqui pra vocês, e eu queimei com a minha língua recentemente. Eu fiz várias questões, eu já tinha meio que terminado tudo que eu tinha me programado pra fazer e eu fiquei perdido. Só que eu sei como eu funciono. Eu já me conheço e mesmo assim eu caí nessa armadilha. Tudo isso porque os meus estímulos externos e internos não estavam completamente controlados. Aquilo que
a cultura oriental pode chamar dos chakras, do yin yang, né? Aquilo parece besteira, mas faz sentido. Eu tava com a mente fraca, né, para isso, e aí acabei sendo persuadido para outros tipos de técnicas. Então eu não costumo funcionar muito bem com flashcards. Eu fui tentar fazer um método de flashcards onde eu estava elaborando flashcards. Eu fiz vários, vou tentar utilizá-los ainda, mas não é muito o que eu gosto, sabe? Ainda sobre essa questão de distrações, você pode ficar com um bloquinho do seu lado, o mesmo bloco que eu utilizo como agenda, e enquanto está estudando, uma vez que você tenha qualquer distração, anota aqui do lado. Toda distração que você tiver, tipo, o que apareceu, o que te distraiu, um pensamento que te distraiu, o que você acha que precisa ser feito em um outro momento. Você faz isso durante o dia inteiro. Todo momento que você quis se distrair, você quis fazer alguma coisa diferente, você quis sair da rota. Então anota suas distrações e depois faz uma análise daquilo. O que está te tirando do caminho? Como que a gente pode mudar aquilo e como que a gente pode resolver aqueles problemas? Muitas vezes são coisas que não vão ser resolvidas ali porque a gente simplesmente parou o que estava fazendo. Mesmo tendo anos de prática estudando, eu fiquei um pouco ansioso agora chegando mais próximos das provas e vendo que algumas coisas eu não sabia, por exemplo, ou precisava estudar. E uma coisa que me ajudou bastante foi começar a fazer mini meditações. Eu não diria que é exatamente meditar, mas você ter um momento onde você simplesmente para, respira, não faz nada e retoma o controle. Isso tem me ajudado um pouco a manter o meu foco, a controlar a ansiedade, e eu consigo reduzir a perca do foco, sabe? Você tá perdendo aqui, na hora que você percebe, poxa, eu tô me distraindo, você para, respira um pouco, faz 5, 10 respirações olhando para a parede ou para nada, e logo depois você vai voltar exatamente o que a gente estava fazendo e se livra daquela distração. Então esse looping de você perceber que está se distraindo e tentar retomar é uma coisa que tem me ajudado bastante também. A quarta coisa que eu preciso falar aqui nesse vídeo é o tudo ou nada. Isso estava me causando o maior problema. Então, uma vez que eu estava abrindo os meus conteúdos para estudar, me programando ao longo do dia, muitas vezes apareciam coisas que eu precisava fazer no meio do meu cronograma diário. E eu abria aquilo como uma aba no computador, deixava aquilo como uma aba aberta no Google Chrome e achava que mais tarde ia voltar naquilo. Acaba que aquilo começa a fazer uma bagunça na tua cabeça. Você começa a fazer uma coisa, mas não termina. Então, um ponto que a gente precisa fazer para não ficar assim completamente maluco é tudo ou nada. Ou você começa uma tarefa e termina, ou você simplesmente não começa naquele momento. Então, quando eu mudei essa mentalidade, isso também fez muita diferença para mim. Agora, tudo que eu começo, eu realmente vou até o final para terminar. É como se você dissesse para o seu cérebro, poxa, eu sou uma pessoa que termina tudo aquilo que faz. Então você volta a fazer as pazes com o seu cérebro e você volta a ter autoconfiança em você mesmo. Então esse pequeno passo, esse pequeno movimento, essa pequena mudança faz toda a diferença na sua autoconsciência, sabe? Como você se enxerga. Por fim, a última coisa que eu preciso falar para vocês é que é necessário mudar o ambiente. Então, se você está num ambiente onde as pessoas ao seu redor, ninguém tem um foco, concentração, ou você está num lugar que é fácil de se distrair, é muito difícil que aquilo perdure por muito tempo. A gente precisa mudar nosso ambiente, precisa mudar o nosso entorno, porque aquilo facilita o nosso hábito, facilita o nosso desenvolvimento. Então, a gente não é tão forte assim, a gente não tem tanta energia quanto a gente gostaria. E reconhecer isso pode fazer toda a diferença e vai facilitar muito a sua vida. Então, reconhecer que vai ter um dia ou outro que nós não vamos estar com tanta força de vontade assim e o ambiente vai prevalecer é uma coisa que faz com que a gente se conheça mais e faça tudo ficar muito mais fácil. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Comenta aí embaixo se fez sentido para você e se quiser ver um vídeo onde eu falo como você pode utilizar o tédio ao seu favor, é só clicar aqui ao lado. Obrigado e eu te vejo lá.